E essa, então, é a imagem que nós temos de todo o universo em todas as direções, né? É o mapa mundi na radiação cósmica de fundo. E esses fótons que você está chegando agora vieram da onde? Esses são os fótons que nós estamos observando hoje. Esses fótons que foram emitidos pelo universo no momento em que ele se tornou transparente. Quando que isso ocorreu? Isso ocorreu quando o universo tinha cerca de 380 mil anos de idade e uma temperatura de cerca de 3.000 graus Kelvin. Então, a detecção da radiação cósmica de fundo, como então é chamada essa relíquia, radiação relíquia do Big Bang, ela foi um fator determinante para convencer a comunidade científica de que a teoria do Big Bang é a teoria correta. E uma teoria relativamente simples mostra que durante o processo do Big Bang, cerca de 75% da massa deveria permanecer como hidrogênio, prótons e elétrons. E 25% da massa deveria ficar sob forma de hélio 4. Quando isso teria ocorrido? Isto essencialmente ocorreu quando o universo tinha cerca de 3 minutos de idade. Né? Até 3 minutos se formou rapidamente hélio. Depois disso, deixou de se formar hélio. Por que deixou de se formar hélio? Porque os nêutrons decaíram e deixaram de existir. A meia-vida de um nêutron é de 13 minutos. Né? Então, o universo passou a ser mais diluído e com menos abundância de nêutrons e incapaz de formar novos elementos de hélio. Então, a quantidade de hélio foi determinada quando o universo tinha essencialmente 3 minutos de idade. Basicamente, se consolidou a quantidade de hélio que se formou durante o Big Bang. Essa é uma teoria que pode ser testada. Como é que essa teoria pode ser testada? É relativamente simples. Nós sabemos que os elementos químicos que são mais pesados do que hidrogênio e hélio, como, por exemplo, oxigênio, ferro, nitrogênio, cálcio, assim por diante, eles são produzidos nas estrelas. E a partir das estrelas são jogados para o espaço. Tá certo? Muito bem. Numa galáxia como a nossa, já foi produzido muito elemento químico pesado. E sempre que você produz um elemento químico pesado, como oxigênio, nitrogênio e ferro, você produz também hélio. Então, o hélio fica contaminado, o hélio primordial é aumentado. Então, não é um bom lugar para procurar um teste cosmológico na nossa galáxia, porque a nossa galáxia já está muito contaminada pela produção dos elementos químicos, inclusive o hélio, né, pela evolução das estrelas. A maioria das galáxias, você encontra exatamente o mesmo fenômeno. Em algumas galáxias, as galáxias de maior massa, elas estão mais contaminadas do que a Via Láctea. Né? Então, o ideal seria você procurar uma galáxia de muito pouca massa, que está começando a formar estrelas só agora. E essas galáxias existem. Se você encontrasse uma galáxia de pouca massa que começou a formar estrelas agora e que ainda não tem oxigênio, cálcio, ferro e assim por diante, lá você poderia então medir o que sobrou do Big Bang. E, portanto, medir quanto tem de hidrogênio e quanto tem de hélio. Essas galáxias existem? Existem. Elas não são fáceis de achar, não é porque são raras, é porque elas são muito pouco luminosas. Elas estão começando a brilhar agora. Elas têm muito baixa massa e estão começando a brilhar agora. Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, uma galáxia chamada Unspeak 18.
é uma galáxia muito pequena, né, que está formando, digamos assim, a primeira geração de estrelas só agora. Né? Portanto, ainda não contaminou o seu ambiente com a produção das estrelas, produção química das estrelas. Então, nesse lugar, você pode medir a abundância do hidrogênio e a abundância do hélio. E o que você encontrou? Que a abundância do hélio é de 25,16 mais ou menos 0,45%. E o hidrogênio é 75%. E o que diz a teoria? Que deveria ser 25%. Foi isso que foi filmado no Big Bang. Portanto, a abundância primordial do hélio, que é o que você mede nesse tipo de galáxia, é uma confirmação espetacular de como era o universo quando ele tinha 3 minutos. Você pode ter uma medida exata de como era o universo quando ele tinha 3 minutos. E uma coisa curiosa é que você não pode observar diretamente o universo, a luz que o universo emitiu quando ele tinha 3 minutos. Por que não? Porque a luz que o universo emitiu quando ele tinha 3 minutos, essa luz era imediatamente absorvida. A luz que você enxerga hoje da radiação cósmica de fundo, ela foi emitida quando o universo tinha 380 mil anos. Mas nós podemos obter informação não através da luz ou através da radiação eletromagnética. Nós podemos obter informação através da composição química dos elementos, de como era o universo quando ele tinha 3 minutos de idade. E podemos fazer um teste quantitativo extremamente preciso do Big Bang. E esse teste confirma também o Big Bang. Tá certo? Novamente, o Big Bang acertou. Quer dizer, a previsão feita pela teoria do Big Bang e as observações no universo real batem. Portanto, 2-0 para o Big Bang. Correto? O Big Bang previu a radiação cósmica de fundo com a temperatura correta, com as flutuações corretas, e o Big Bang previu a abundância do hélio e do hidrogênio. Exatamente. Né? Então, quando isso ocorre, evidentemente, a credibilidade de uma teoria científica cresce. Né? E hoje não há mais dúvida de que o universo teve uma origem. De que essa origem ocorreu ocorreu há 13,8 bilhões de anos atrás. Né? E nós podemos observar diretamente a luz emitida pelo universo quando ele tinha 380 mil anos. E podemos obter informações precisas sobre a estrutura do universo nessa época. Mas podemos ir mais além. Apesar de não observarmos diretamente, nós podemos obter informação de como era o universo quando ele tinha apenas 3 minutos de idade. E essa informação está na composição química que existem em galáxias de muito baixa massa. Né? Portanto, nós podemos, de uma certa maneira, provar desta maneira como era o universo quando ele tinha apenas 3 minutos de idade. Né? Isso é uma coisa realmente extraordinária. Né? Imaginar que você possa testar o universo quando ele tinha 3 minutos. Mas a ciência foi muito além. Né? Você pode fazer um exercício e se perguntar como era o universo quando ele tinha 1 segundo de idade, ou 1 milionésimo de idade, ou 1 trilionésimo
de segundo de idade? Essas perguntas podem ser feitas. A física permite que você faça esse tipo de conta e certos eventos podem ter deixado marcas que hoje podem ser observadas. Então, é algo realmente extraordinário que a gente consiga ter uma teoria científica sobre a origem do universo. Hoje nós temos uma teoria científica sobre a origem do universo. Essa teoria do Big Bang é a teoria científica da origem do universo. Eu chamo a atenção, no entanto, que essa teoria foi confirmada somente na década de 1960. Foi só nessa década que se descobriu a radiação cósmica de fundo, se comprovou a existência da radiação cósmica de fundo. Portanto, a partir dessa década de 1960, nós temos uma teoria científica sobre a origem do universo. Né? Muitas vezes, as pessoas ainda têm um certo conflito sobre a teoria do Big Bang e as outras teorias que foram, de uma certa maneira, desenvolvidas pela humanidade, pelos diferentes sistemas filosóficos, diferentes religiões, né? E que, na minha opinião, devem ser respeitadas, porque elas fazem parte da humanidade. Essas teorias fazem parte da nossa cultura. Assim como faz parte a teoria científica da origem do universo. Né? O que diferencia a teoria científica do universo das outras teorias? Ela pode ser comprovada. Ela é a única que pode ser comprovada experimentalmente. Tá certo? Ela é a única que pode ser submetida ao método científico da comprovação experimental. Tá certo? Então, este é o grande diferencial da teoria científica da origem do universo. Tá certo? Isso não faz com que a gente deva, digamos assim, ignorar as outras teorias, porque elas todas fazem parte da história da humanidade. E, portanto, elas devem ser, evidentemente, consideradas como parte importante da nossa evolução. É muito interessante, no entanto, que a ciência, que já havia dado tantos passos tão importantes, e a própria astronomia, que é uma das mais antigas da ciência, só conseguiu produzir uma teoria científica sobre o Big Bang há cerca de quantos? 50 anos. 50 anos, né? Pessoalmente, a gente sempre pode medir isso na idade, né, minha, ou do seu pai, ou da sua avó. A radiação cósmica de fundo foi descoberta quando eu tinha 14 anos. Certo? Isso dá uma ideia para mim do quão recente é a teoria do Big Bang. É algo realmente extraordinariamente recente. Portanto, nós estamos vivendo um momento muito especial na história da humanidade e na história da ciência. Agora nós sabemos de onde viemos. E isso faz parte importante da missão da astronomia. Qual é a missão, afinal de contas, da astronomia? É dizer de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Tá certo? Finalmente, descobrimos de onde viemos. Viemos todos do Big Bang. Certo? Viemos todos do Big Bang. E o Big Bang ocorreu há 13,8 bilhões de anos atrás. Né? Hoje nós temos muito mais conhecimento sobre os detalhes do Big Bang, além desses que eu mostrei, que é a existência da radiação cósmica de fundo e da abundância primordial do hélio, que confirmam as previsões da teoria do Big Bang.
Nós temos muitas outras evidências, né? Mas essas outras evidências levam a gente a entender com um grau de confiança ainda maior como foi a origem do universo, né? E esse assunto será assunto da próxima aula, né? Quando nós vamos ainda estudar outras questões como a inflação cósmica, né? A energia escura, as ondas sonoras e a criação de estruturas do universo a partir do Big Bang, que nos dá, então, uma ideia bastante completa e extremamente precisa do quadro cosmológico corrente da astrofísica. Hoje nós temos, inclusive, uma coisa que nós chamamos de cosmologia de precisão, né? A cosmologia sempre foi um assunto de muita divagação, de muita especulação e pouca certeza. Hoje nós temos medidas, as principais medidas dos parâmetros cosmológicos, que têm erros de 1 a 2%. São extremamente precisos. E a isso nós chamamos de cosmologia de precisão, quando você chega ao nível do 1% ou do 2%, e às vezes menos de 1% de erro na determinação dos parâmetros, né? Essa cosmologia de precisão nós vamos estudar, então, nas próximas aulas. Alguma pergunta? Alguma pergunta sobre a confirmação do Big Bang? Afinal de contas, é disso que estamos tratando, né? A confirmação do Big Bang. Radiação cósmica de fundo e abundância primordial do hélio. Foram essas as duas grandes confirmações da existência do Big Bang, que levou todos os astrônomos a finalmente convergirem em torno de uma teoria comum. E a teoria do estado estacionário foi para o beleléu, né? Foi abandonada porque a teoria do Big Bang é aceita como a teoria correta. A teoria do estado estacionário não consegue competir com ela. Você pode também olhar um pouco mais para trás e comparar o conflito entre o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico, né? Por que as pessoas acreditavam no modelo geocêntrico, mesmo depois que o Copérnico propôs o sistema heliocêntrico? Aliás, o modelo heliocêntrico havia sido proposto 2000 anos antes por Aristarco de Samos e não pegou. Não pegou por quê? Porque a evidência cotidiana nos diz que o Sol nasce e se põe em torno da Terra, não é isso? Porque parece óbvio. Tinha também a autoridade do Aristóteles, que foi uma autoridade importante, né? O estado estacionário, para explicar o universo, não é uma teoria simples. Dizer que não, o universo é assim porque sempre foi. E sempre será. É uma ideia simples, né? Havia também uma certa, dizem pelo menos, que havia uma certa dose de preconceito religioso, né? O Fred Hoyle explicitamente dizia isso, que a teoria do Big Bang, foi ele que criou esse termo, jocosamente, né? Era coisa de padre. Porque, de fato, quem formulou a teoria matemática do Big Bang foi um padre, foi o abade Georges Lemaitre, o abade belga, né? De fato, foi um padre. E ele estava correto. Mas estava correto não porque era padre, ele estava correto porque era um bom matemático. Convenhamos, não é mesmo? Né? Então, esse preconceito religioso talvez possa ter contaminado também algumas coisas, mas quando existe espaço para mais de uma teoria, é salutar desenvolver as alternativas.
por que nós aferrarmos precipitadamente a uma das teorias apenas? Porque nós também temos preconceito, achamos essa mais bonitinha do que a outra. Não é uma postura muito salutar, né? Uma postura mais salutar na ciência é você desenvolver as alternativas. Você ver quais são outras teorias possíveis e procurar testes que diferenciem uma teoria da outra. É a realidade que vai dizer qual é a teoria correta. Esse é o método científico. Tá certo? E foi isso que derrubou, afinal de contas, a teoria do estado estacionário. E reforçou a teoria competitiva, competidora, que era a teoria do Big Bang. Né? E hoje nós conhecemos tantos detalhes testados, confirmados, da teoria do Big Bang, que nós acreditamos nela essencialmente com o mesmo grau de confiança com que nós acreditamos que existem átomos, moléculas, que são, afinal de contas, são conceitos muito úteis para entendermos a natureza. Né? O Big Bang também é um conceito muito útil para entendermos os detalhes da natureza. E conseguimos explicar muitos detalhes da natureza. Mais uma pergunta. Essas análises que o senhor falou que são difíceis de ser detectadas. A pergunta é importante medir a abundância química do universo nessas regiões, porque é aí que está um teste cosmológico da abundância primordial do hélio. Como é que se mede isso? Né? Interessante, importante pergunta. Você, em geral, faz essas determinações de abundâncias químicas a partir de nebulosas fotoionizadas, isto é, os berçários de estrelas que surgem de gás, formam estrelas quentes, essas estrelas quentes ionizam o gás remanescente do berçário, através da fotoionização. Né? Então, quando você consegue tirar um espectro eletromagnético emitido por essa nebulosa, a partir da intensidade das linhas, principalmente as linhas proibidas, você consegue determinar a temperatura do gás e você consegue determinar a densidade do gás. Tá? Quando você tem a temperatura do gás e a densidade do gás, você pode determinar a abundância química de cada elemento detectado a partir da intensidade relativa das linhas. Você só pode fazer isso se você tiver as intensidades relativas e conseguir determinar a temperatura e a densidade. Né? São métodos relativamente simples, desenvolvidos já há várias décadas, que permitem um estudo bastante preciso das abundâncias químicas. Vocês vejam, por exemplo, que a abundância medida do hélio é de 25%, mais ou menos 0,5%. Uma medida bastante... são 2% de erro. Não é? Isso é bastante preciso. Isso, convenhamos que é algo extraordinário. Né? Dá para fazer com esse tipo de técnica. Tá? Existem outras medidas de abundâncias de estrelas que usam outras técnicas, que estudam a fotosfera da estrela, e aí, através de ajustes de modelos fotosféricos, você consegue também determinar a abundância. O método que se usa para responder a sua pergunta é o método da nebulosa, tá? que obriga você, antes de mais nada, a determinar a temperatura e a densidade do gás. Né? E não usa as estrelas, usa o gás.